Bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Estamos entrando aqui com nossos colegas. Hoje vamos falar do ADM Júris, o novo sistema de retificação de imóveis na Prefeitura de Curitiba. E para isso convidamos pessoas que entendem um pouco do processo, podem nos ajudar bastante aqui. E a ideia aqui é o começo de toda a incorporação, começa em aprovar o projeto e antes tem que retificar os terrenos, né? Para poder começar o processo. Então, esse nosso assunto aqui. Para isso, trouxemos a Mariane Romeiro, que ela é proprietária do Grupo Primo, Consultoria, Pesquisa e Projetos. Como é que está, Mariane? Tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na casa novamente, né, para mais um evento e aprender um pouco com todo mundo, principalmente com o Dr. Moran, que está aqui. Legal. Muito bem-vindo. Já passamos a bola para o Dr. Jorge Moran. Ele é o delegado, né, agente delegado do 6º Registro de Imóveis de Curitiba. Trabalha conosco lá no D5, tem um escritório muito bom, um trabalhador de mão cheia. Como é que tá, Jorge? Tudo bem com você? Bem-vindo. Bom dia, Ricardo, bom dia, Mariane, bom dia, doutor Ricardo Campelo. Tudo certinho, estamos aqui à disposição, agradeço o convite, né? Também espero aprender muito aí com os colegas, né? Porque cada um tem a sua visão própria, então o tempo nunca é perdido, ao contrário, a gente sempre vai aprimorando e ganhando novos conhecimentos. Obrigado, Jorge. A ideia é bem essa que você falou, Jorge, é tentar olhar pelos pontos de vista de cada entidade, da prefeitura, do projetista, do advogado, do cartório e do incorporador, finalmente tentando melhorar a eficiência desse processo. Diz que hoje demora mais retificar do que aprovar. Vamos ver se isso é isso mesmo, né? E Campelo, bem-vindo, Ricardo Melchará, Ricardo Campelo, querido diretor jurídico da ADM e outras entidades aí do Brasil afora, e sócio do Broto Campelo Advogados. Como é que está, Campelo? Tudo bem? Bom dia, Reis, tudo bem? Bom dia, Mariane, bom dia, doutor Moran. É um prazer estar aqui mais uma vez para debater esse assunto que tem um viés muito importante para o incorporador, né? Porque o projeto imobiliário começa com o terreno e o terreno você tem que estar com ele com as informações corretas, né? E via de regra é necessário fazer alguma retificação, algum ajuste ali no documento. E aí tudo começa com esse procedimento de retificação, que é o que a gente vai tratar hoje. Obrigado, Campelo. Sabe que nós temos uma curadoria de escolher o tema, né, dos ADM Talks, ADM Júris, e essa veio direto da diretoria do presidente aqui, doutor Gustavo, que deve estar nos assistindo aqui. Então, vamos ao tema. Eu sou o Ricardo Reis, sou diretor da Academia ADM, advogado também, e CEO da Reis Real Estate, que cuida de gestão de grandes empreendimentos, a parte de educação, a parte de comunicação também e novos negócios. Então, vamos lá, vamos ao tema. Passa para o Campelo, para dar um contexto, Campelo, para quem não está alinhado ainda, o que é essa retificação, como é que funciona, por gentileza, pode assumir o comando aí. A gente, né, conversando aqui sobre esse tema, né, que realmente foi uma demanda do presidente, do Luiz Gustavo Salvático, a gente entendeu que era interessante fazer primeiro uma introdução, né, na verdade um nivelamento assim, para que o pessoal que está acompanhando, né, e a gente sempre tem nos nossos eventos, né, Reis, desde do proprietário, do CEO de uma incorporadora, até o pessoal da parte técnica, né, pessoal que às vezes é o pessoal que está conduzindo esses procedimentos, né, no caso da retificação, como a gente está tratando hoje. Então é legal fazer primeiro um nivelamento, assim, né, eu vou tentar dar o meu olhar aqui jurídico sobre o que é um processo de retificação, tá? Preparei hoje uma apresentação bem curtinha mesmo, é só para o pessoal entender exatamente, assim, juridicamente do que a gente está falando quando a gente trata de retificação de imóveis. Deixa eu botar aqui na tela essa apresentação. Então vamos lá. Primeiro, a Lei de Registros Públicos é a lei que embasa todo o que regulamenta, né, toda a atividade notarial, atividade registral. E aqui a gente está tratando exatamente dos registros públicos, né? Então, quando a gente fala de imóveis, é fundamental a gente entender que o imóvel, o título, né, a verdade daquele imóvel é o que consta do registro, né? A gente tem os registros de imóveis, que são os órgãos que têm o papel de nos dar segurança sobre as informações daquele imóvel. É ali que vai constar todos que vão constar, né, todos os registros, tudo que acontecer relacionado àquele imóvel, né, todas as transações, né, a começar pelas próprias informações, pela descrição
do imóvel, né? Isso, quem vai nos dar essa segurança, né, é o papel justamente do cartório de registro de imóveis, né? Então você vai tirar a certidão de matrícula, ou se não tem matrícula aberta ainda, né, as transcrições, né, indo mais longe lá até as inscrições imobiliárias, e aquele título é o que vai te trazer as informações mais básicas ali sobre aquele imóvel, para que você possa ter a segurança daquilo que você está adquirindo ou daquilo que você está utilizando para realizar um empreendimento imobiliário, no caso da incorporadora. E aí, né, como a gente está aqui com a proposta de fazer uma introdução, né, indo direto ao assunto, de onde que surge essa possibilidade de fazer um registro, uma retificação de um registro? Isso está na Lei de Registros Públicos, que é uma lei federal, né, a Lei 6.015. Lá no artigo 212, quando fala, ainda de maneira genérica, aqui, né, está falando de qualquer registro, né, pode até ser uma certidão, a gente não está falando aqui necessariamente de uma matrícula imobiliária ainda, né? Mas diz lá o artigo 212 que se o registro ou averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Então, aqui já se fala, né, a própria lei de registros públicos, ela está nos dando uma ferramenta, né, e até no sentido de dar mais segurança, né, para todos os envolvidos, né, para a população em geral, de que se o registro está incorreto, ele pode ser retificado. Aqui já falando da retificação administrativa, né, que a gente fala, né, procedimento administrativo, e quando isso não for possível, se por alguma razão o cartório entender que não é válido, né, que não é possível fazer o requerimento dessa forma, a própria lei já abre a possibilidade de que esse procedimento de retificação seja feito pela via judicial, né? E aí, já indo mais especificamente para o procedimento que a gente quer tratar hoje, o artigo 213, né, que é o artigo seguinte da Lei de Registros Públicos, nos diz em que casos, né, mais especificamente, quais os casos em que a retificação poderá ser feita, né? Já começando no inciso 1, fala das possibilidades de retificação de ofício, ou seja, o próprio titular do registro de imóveis pode identificar ali algum erro, não precisa ser provocado pela parte, né, não precisa necessariamente haver um requerimento, né, mas que também pode ser feito via requerimento, são esses casos que estão expressos no inciso 1. Então, vai falar lá sobre omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título, indicação ou atualização de confrontação, alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial, retificação que vise a indicação de rumos, ângulos, deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro, reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante, que já tenha sido objeto de retificação, e a última linha aqui, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Então, aqui a gente tem as possibilidades mais genéricas, né, de haver uma retificação de registro imobiliário, desde uma informação ali que está faltando, uma medida que não constou, até aqui, né, nessa última linha da qualificação pessoal das partes, né? Isso é até mais comum do que a gente pensa, né? Às vezes o nome de uma das partes ficou errado, ou a parte está com o nome de solteiro e tem que retificar para constar o nome de casado, né? Então, todas essas informações elas precisam estar, né, corretas, e aí é nesse sentido que a gente tem essa ferramenta da retificação administrativa para suprir essas falhas do registro. E o inciso 2, que aí já trata de um procedimento que é exclusivamente a requerimento da parte, já não pode ser feito de ofício pelo próprio registrador. E inciso 2, então, portanto, né, pode ser feita a retificação administrativa a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente conselho, né, no CREA, bem assim pelos confrontantes, né? Então, aqui a gente já está falando dessa retificação que nos interessa, né, mais de perto, né? Então, pensando no incorporador, naquele empreendedor imobiliário, comprou o imóvel,
no momento de realizar o projeto com a prefeitura, né, vai fazer um levantamento topográfico e aí vai ver, puxa, né, o topográfico atual não está batendo com aquelas medidas que constam da minha matrícula, né, e que constam, muitas vezes, do próprio registro das plantas da prefeitura. Daí vem, então, portanto, a necessidade de fazer uma retificação, porque as medidas registrais elas não estão condizendo com a realidade, né, com aquilo que efetivamente a gente encontra no imóvel, né, por via de um levantamento topográfico. E aí vem essa retificação, né, essa redação aqui da Lei de Registros Públicos no inciso 2 do artigo 213 já é de uma alteração que foi feita em 2004, porque havia aquela discussão, né, o doutor Jorge sabe muito bem, se poderia haver uma retificação quando há acréscimo de área, né? Então, muitas vezes isso ia para o judicial porque, bom, tem uma retificação aqui, mas vai aumentar a área do imóvel, né? A lei, ela não dava essa segurança para o registrador de que ele poderia acolher essa retificação porque estava aumentando a área do imóvel, né? Então, essa alteração legislativa aqui já deu esse conforto também, né? E a gente vê aqui, então, já essa necessidade documental, né? O inciso 2 já está nos informando que tem que haver uma planta, né? Tem que haver um memorial descritivo assinado por um profissional habilitado pelo CREA, e isso tem que bater com aquilo que a gente tem na prefeitura. Então, quando a gente está falando de retificação administrativa, né, a gente tem três... É uma triangulação, né? Você tem o interessado ali, o proprietário do imóvel, ou quem esteja triangulando isso. Você tem o registro de imóveis e você tem a prefeitura, né, que faz a guarda aí, né, das informações das plantas da cidade, né, que é um outro cadastro, né? A gente tem o cadastro dos imóveis, tem o cadastro da prefeitura, precisa interligar tudo isso, né? O procedimento de retificação administrativa ele vai interligar essas três partes, né, nessa triangulação, para a gente chegar à aprovação e para que o cartório possa ter, né, possa efetivar essa retificação e o empreendedor possa dar sequência com o projeto dele. Por haver essa triangulação, a gente, né, fica sempre dependendo dos processos, né, dos processos que existem, né, entre o requerente, né, o proprietário do imóvel, né, o interessado, o registro de imóveis e a prefeitura, né? Né, qual que é o procedimento correto? Eu peço antes para um, depois para outro, quem envia, né, a prefeitura envia direto para o registro de imóveis, o registro envia para a prefeitura. Eu acho que tudo que envolve essa triangulação é que a gente está sempre avaliando, né, tentando aprimorar, e eu tenho certeza que com a finalidade de tentar deixar tudo mais fácil, é que passaram a haver algumas mudanças, né, a partir do ano passado sobre esses procedimentos, mas talvez a gente esteja aí numa curva de adaptação, numa curva de aprendizado, e daí vem essas demandas, né, do associado para falar, poxa, hoje está mais difícil retificar, né? Eu estou levando um prazo mais longo para retificar do que eu levava no passado. Né? Por quê? E aí a gente, né, vou abrir aqui o debate para a gente começar a debater por que hoje está havendo essa reclamação de que em alguns casos está havendo uma demanda ainda maior. Isso vai passar por muitas questões, como o próprio sistema da prefeitura, que hoje é tudo via Prosec, né? A prefeitura, até a pandemia acelerou muito esse processo, né, de você ter os requerimentos por uma via digital, enquanto até então né, os processos, a maioria eram físicos, né? E a prefeitura acelerou essa digitalização, né, dos processos para que sejam feitos pelas plataformas, o que todo mundo concorda que é uma vantagem, mas, né, até esse processo está azeitado, aí, nessa engrenagem toda está bem azeitada, talvez é isso que a gente esteja enfrentando nesse momento, uma curva de adaptação. E eu acho que a ideia de bater um papo sobre isso hoje é justamente tentar entender onde é que estão os gargalos e o que pode ser feito para melhorar. Né? E aí, Reis, eu acho que a gente já pode passar a palavra para a Mariane, né, para trazer um pouco do enfoque dela como profissional que atua com esses procedimentos. Obrigado, Campelo. Como sempre, um ótimo contexto, muito bem justificado, maneira simpática de sempre. E, Mariane, então, de acordo com o processo normal, quem vai dar entrada aí é o pessoal da arquitetura do projeto. Como é que está para você essa questão do contexto do que está acontecendo hoje e os gargalos e melhorias que vieram? Bom dia novamente a todos. Complementando a fala do Ricardo,
Só esclarecendo assim que a nossa empresa, ela atua na consultoria de legislação urbana, né? Então, efetivamente, os procedimentos de retificação, o procedimento de trâmite, a gente não faz, mas nós trabalhamos direto com vários profissionais que fazem essa demanda de serviço, né? Então, o que eu vou comentar aqui são situações assim que são diagnosticadas por eles, né? Mas eu acho que até antes de entrar nessa seara, complementando a fala do Ricardo, quando ele coloca que nós temos uma tríade, né? Ou seja, nós temos o interessado, que seja o incorporador, ou o proprietário do terreno, ou o profissional que está trabalhando nessa questão, né? Temos os registradores e temos o município. Então, nós temos assim 3 atores fortemente significativos no direcionamento de todo esse trabalho. O que eu posso dizer, em termos técnicos, é que isso já foi comentado, inclusive, em outras lives, tempos atrás, quando houve o sistema digital, a alteração do sistema digital da prefeitura, não só do PROCEC no caso de processos de retificação, mas também na questão da aprovação digital do alvará de construção, né? Então, e que tudo ficou um pouco mais num formato um pouco mais difícil, digamos assim, porque cabe mais ao profissional ele identificar quais são as dificuldades do que ele está fazendo. Então, por exemplo, um profissional, seja ele um corretor de imóveis, que a gente tem que trabalhar também com o início da cadeia produtiva, que tudo começa na identificação do terreno e quando a pessoa vai comprar esse terreno para um determinado fim, né? Então, chega um incorporador, ele localiza a imobiliária e fala, olha, eu quero um terreno para o supermercado, por exemplo, né? Então, é um terreno com características próprias, é um terreno grande. Geralmente, terrenos grandes, eles, aqui na cidade de Curitiba, eles têm sérios condicionantes locais. É difícil a gente achar um terreno totalmente limpinho, como a gente diz assim, modo de dizer, né? Então, vamos imaginar, o corretor de imóveis, ele é a primeira pessoa na cadeia produtiva do segmento que ele já tem que estar apto com esse conhecimento de que quando entra um documento ali do imóvel que ele está prospectando, né, ele tem que pegar a matrícula de registro de imóveis, analisar ela com a planta do loteamento, que é um documento que fica disponível no mapa cadastral da prefeitura, acesso gratuito, não tem que qualquer pessoa pode acessar mediante a indicação fiscal do imóvel ou o endereço do imóvel, né? Ali ele olha a planta do loteamento, qual eram as medidas do terreno, ele olha a matrícula, ali ele já pode ter uma prévia, até mesmo já identificar para o proprietário, porque às vezes essa área é uma área de família, né, que vem sendo repassada aos herdeiros e a pessoa nem tem conhecimento de que pode haver divergências no terreno. Então, nesse momento, o corretor já pode avisar o proprietário, olha, já vou lhe dizer, já identifiquei uma situação, né, que vai ser necessário, provavelmente, uma retificação. Vamos conversar com um profissional que vai desenvolver um estudo de viabilidade, um arquiteto, né? Na hora que chega para o arquiteto aprofunda um pouquinho mais a análise. Ele pode pegar a planta do loteamento, ele pode pegar o perímetro e ângulos do lote, o contorno do lote, que está no mapa cadastral, na base digital da prefeitura, que foi atualizada recentemente, a questão de um ano e pouco, né, por um sistema que o município contratou de uma empresa que presta serviços para a NASA. É um trabalho extremamente meticuloso, a cidade foi mapeada numa malha horizontal de 15 por 15 centímetros e vertical de 20 centímetros para trabalhar a altimetria. Tudo isso também tem nesse mapa cadastral. E o arquiteto ele pode pegar esses dados e levar para o AutoCAD, que é o software que os arquitetos trabalham, né? E ali ele pode identificar se existem ângulos diferenciados, confrontantes diferenciados, medidas, áreas, né? E também alargamento de rua, diretriz, enfim, essas questões, né? Só lembrando que o alargamento de rua e a diretriz não é objeto de retificação, né? Nós estamos falando em medidas, áreas, confrontações e ângulos que são objeto de retificação. Então, eu entendo que quando a gente fala, e nós vamos abordar esse tema hoje, no decorrer da nossa conversa, do que poderia, digamos assim, ser melhorado, otimizado, né? Nessa curva de adaptação que o próprio Ricardo falou, desses novos regulamentos, desses novos atores e procedimentos burocráticos, da sequência do processo, né? A primeira coisa que eu entendo como importante é
o corretor de imóveis, o profissional que identifica o terreno, e o arquiteto, né, o engenheiro civil, enfim, o topógrafo, né, que às vezes no início de uma transação imobiliária não entra um levantamento topográfico, porque é caro a pessoa demandar uma topografia. Mas isso já pode ser identificado com algumas horas técnicas de trabalho no computador mesmo. Hoje em dia a gente já tem essa ferramenta. Então isso eu entendo como de suma importância para que já se possa diagnosticar isso em termos assim de quais são os impactos, né? E depois, na sequência, daí efetivamente iniciar o processo da retificação junto ao CRI, né? Perfeito, muito obrigado, Maria. E daí conseguimos começar o processo, daí vamos para lá no cartório, doutor Moran. Aí chega para você, como é que chega para você? Esse contexto está certo? Qual é a tua visão, Moran? Exato. Uma vez, né, o incorporador, tendo diagnosticado que precisa fazer essa retificação, o primeiro passo é exatamente, então, apresentar aqui no cartório um requerimento, né? Sobre esse ponto, tivemos até uma alteração, sabe, no Código de Normas aqui do Foro Extrajudicial. E ele diz o seguinte: para você registrar uma incorporação, é necessário que a descrição do imóvel, da incorporação, no memorial da incorporação, seja idêntica ao que está na matrícula. Então, o primeiro passo. Então, se ele verificou que a matrícula possui uma pequena ou grande ou média divergência em relação ao que está no planejamento dele, no projeto dele, o primeiro passo é fazer a retificação administrativa com base naquele artigo, né, citado pelo doutor Ricardo, 213.2, né, a requerimento do interessado. Então, o que ele deve fazer? Um requerimento solicitando ao registro de imóveis a averbação da retificação administrativa para que o imóvel passe a ter a seguinte descrição. E ele descreve como que ele quer que esteja a matrícula. Esse modelo do requerimento está até disponível hoje na internet, né? A gente tem aqui em Curitiba um portal chamado Portal RI Curitiba, www.portalri Curitiba. Nesse portal a gente tem ali vários modelos de requerimento, né? Então tem um modelo de requerimento para retificação, com notificação de confrontante e sem notificação de confrontante. Então a pessoa o interessado pode ir ali, baixar esse modelo e preencher os campos, né, e dar entrada aqui no registro de imóveis. Junto com esse requerimento, o que ele precisa? O incorporador, normalmente a pessoa jurídica, né, juntar os documentos da representatividade, uma certidão simplificada da junta, um contrato social, né, que demonstre que aquela pessoa que está assinando ali representa a pessoa jurídica, o incorporador. O projeto de retificação, chamado, né, de planta, levantamento topográfico, né, esse projeto feito aí pelo profissional responsável, né, um arquiteto, um engenheiro civil, um topógrafo, né, junto vem a RRT, né, um documento que demonstre a responsabilidade técnica. E o memorial descritivo, né, que vai descrever como que ele quer que aquilo ali seja descrito no registro de imóveis após a averbação. Outro item é a anuência dos confrontantes, né? Então ele tem que verificar também aqueles confrontantes ali que são potencialmente atingidos, né, pela retificação. Vamos imaginar, ele está mantendo as laterais e alterando a medida da frente. Vamos imaginar um imóvel retangular. Se ele está alterando apenas a medida da frente, ele vai precisar da anuência dos confrontantes da esquerda e da direita. Ou vamos imaginar que ele está mantendo a medida da frente e alterando as laterais. Vai precisar do confrontante dos fundos. Então, não necessariamente todos os confrontantes precisam concordar, mas aqueles que são potencialmente atingidos, né? O ideal é que essa anuência já venha na própria planta, mas também pode vir um documento à parte, né? É muito comum, por exemplo, o que acontece? Com a implantação do PROSEC, o registro de imóveis deve notificar o município e encaminhar a documentação assinada digitalmente.
Aí já surge um pequeno problema, né? Porque muitas vezes os confrontantes não têm certificado digital, nem tem como você exigir, né? Então, uma solução para isso é coletar essa anuência num documento à parte. Você faz um termo, né? Eu, confrontante e tal, concordo com o projeto de retificação, né? Datado de tal, feito pelo engenheiro tal, referente ao imóvel tal. Ele assina fisicamente e junta aqui no cartório, né? A via impressa, física, assinada. Se tiver certificado digital, ele pode também assinar, juntamente com o topógrafo, o profissional técnico que elaborou o documento. Bom, apresentada essa documentação, que hoje ele pode vir aqui no cartório e fazer o protocolo aqui no balcão de atendimento, que a gente chama de um protocolo físico, ou ele pode também fazer um protocolo eletrônico. Tá? Aí o requerimento vai vir assinado digitalmente. Esse protocolo eletrônico ele vai entrar no registradores.org.br, né? Que é uma plataforma eletrônica que atende os registros de imóveis do Brasil inteiro, e ali ele pode fazer o protocolo digital, né? Igual ele pode fazer nesse protocolo digital escrituras, né? Hoje a gente já recebe em torno de 40%, 50% dos protocolos já vem dessa forma. Inclusive retificação administrativa, algumas situações já vem tudo digital para a gente, né? E se eventualmente algum confrontante precisa assinar fisicamente, a pessoa, o interessado, traz aqui no cartório a via física, né? Alguns utilizam essa sistemática de uma declaração em separado, outros pegam a própria planta e traz para a gente a própria planta impressa com a assinatura dos confrontantes e reconhecimento de firma. É possível também. Então, faz duas plantas, né, idênticas. Uma digital, assinada apenas pelo profissional técnico ali, e outra física, assinada ali pelos confrontantes. E traz aqui para o cartório, também resolve, não tem problema. Né? Recebido isso, é feito um protocolo, né, o prazo para a gente analisar pela legislação de 10 dias úteis, né? O valor das custas, em torno de R$3.000. Estas custas do cartório é uma utilização por analogia da tabela de custas do foro judicial, porque todo esse processo há mais tempo era só judicial, não poderia ser feito em cartório. Quando veio para o cartório, passou-se a utilizar as mesmas custas do processo de retificação judicial, na vara civil, né? Mesmas custas. Porque a legislação de custos, para poder prever um item específico, precisa de uma aprovação legislativa, né? Uma iniciativa de lei, então é um pouco mais complicado. Então, desde então, utilizam-se as mesmas custas do processo judicial. Nesse valor, né, normalmente está incluído ali o que? O ISS para o município, 4%, o Fundo da Defensoria Pública, né, 5%, e o FUNREJUS, que é para o Tribunal de Justiça, 25% desse valor também é para o Tribunal de Justiça, para o FUNREJUS. Né? Feito o protocolo, o que o registro de imóveis faz? Nesse prazo, então, de 10 dias úteis. Né? Primeira coisa, ele vai analisar a competência, se realmente é o cartório competente para poder fazer isso. Né? Então, se o imóvel estiver na área de abrangência do cartório, então a gente verifica se está na área de abrangência aqui do 6º registro de imóveis, por exemplo. Se tiver matrícula, bem provável que esteja, porque as matrículas são abertas, né, no cartório onde está situado o imóvel. Em muitos casos, a gente tem transcrição, né, que são aquela sistemática anterior à Lei 6.015, né, até 1976. Neste caso, o que diz a lei? Ainda que o imóvel não esteja na área do 6º registro de imóveis, atualmente, vamos supor que ele está numa área do 3º, do 4º, mas se o imóvel ainda está transcrito aqui no 6º, a retificação tem que ser feita aqui no 6º. Né? Então, o que acontece? Nesse caso, além dessa documentação básica, o interessado tem que apresentar uma certidão negativa, vamos imaginar, do 3º registro de imóveis. Vamos imaginar que o imóvel está hoje no 3º registro de imóveis. Ele apresenta uma certidão negativa que o imóvel não está
registrado lá, não tem matrícula desse imóvel lá no terceiro, para poder viabilizar a retificação feita aqui. Então, junta essa certidão negativa do terceiro, por exemplo, né, na documentação, então, isso vai dizer o seguinte, a competência é do sexto registro de imóveis. Né, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai analisar o quê? A legitimidade. Né? Quem está pedindo ali é o proprietário, né? Interessante que a lei ela não exige que seja o proprietário, pode ser um interessado. Né? Então, o interessado pode ser aquela pessoa que comprou o imóvel, né, e não registrou. Ou pode ser uma pessoa que fez uma escritura, tem uma escritura de cessão de direitos hereditários, né, e o imóvel ainda consta em nome do pai dele, por exemplo. Aí fez uma cessão de direitos hereditários, né, foi para o herdeiro, esse herdeiro fez uma cessão para o incorporador, né, e o incorporador está dando entrada. Não tem problema, pode ser. Então tem que ter o quê? Uma sequência de documentos que ligue o proprietário ao interessado. Então o que a gente observa? São vários detalhes, né? E que às vezes acaba demorando o processo. Ah, mas demora muito, demora porque às vezes, olha, faltou a certidão lá do cartório onde o imóvel se situa, que o imóvel não tem matrícula lá. Ah, faltou documentação que comprove que aquela pessoa tem a legitimidade para poder fazer o pedido. Né? Então, tudo isso vai atrasando. Então, se a pessoa montar um processo bem adequado, com todos esses requisitos, não vai ter motivo nenhum para devolver. Então, chega em 10 dias. Aqui no cartório, a gente até faz em menos. A gente coloca em 5 dias úteis. Né? Então, de entrada, por exemplo, numa segunda-feira, na outra segunda, a gente vai ter uma posição. Né? Então, a gente coloca 5 dias úteis para fazer essa análise inicial. Mas, né, ultrapassado esses 2 pontos, vamos analisar o quê? Se realmente é caso de retificação administrativa. Porque a retificação administrativa ela não pode ser feita para aquisição de área. Né? Então, por exemplo, às vezes, um vizinho entra em contato com outro e adquire uma faixa de terreno para poder aumentar a garagem, fazer uma passagem, né? Em vez de fazer ali uma escritura de doação ou de compra e venda daquela parte, entra com uma retificação administrativa. E a gente vê claramente, né, pela figura do imóvel, desenho, hoje, na matrícula, e o desenho que ele está apresentando naquele projeto, que houve uma aquisição de área ali. Aí a gente vai devolver dizendo, olha, não é caso de retificação administrativa. Né? É muito comum. Às vezes você tem ali um fundo de terreno também. Aí o imóvel mede 10 por 20. Ele está fazendo uma retificação para aumentar 10 por 30. Aí você vê exatamente um retângulo ali no final que ele está tentando incorporar o imóvel. Também a gente vê, olha, nesse caso aí, não é retificação. Você teria que fazer um uso capião dessa área. Vamos imaginar que, né, às vezes acontece a gente observa muito aqui, na divisa entre loteamentos. Às vezes há uma sobra de terreno que fica entre 2 loteamentos. Isso de loteamentos antigos. Né? E o morador ali, né, foi ali e fez o quê? Aumentou ali, pegou aquela sobra de terreno. O muro dele ia até 10 metros, vamos imaginar, ele foi lá e colocou 15, porque aquela era uma sobra que ninguém estava utilizando, e tem a posse daquilo ali há 10, 50, 20 anos. Então, não é também através de retificação administrativa que ele vai legitimar aquela propriedade ali. Aí ele tem que entrar com o uso capião. Né? Então, a gente faz essa terceira análise. A gente verifica a competência, verifica a legitimidade de quem está pedindo e verifica se realmente é um caso, né, de retificação, se não é. Né? Isso, para esse procedimento, até essa base, né, a base digital, né, o mapa cadastral do município de Curitiba, vem nos ajudar muito, né? Então, a gente entra ali e consegue visualizar, pega a planta antiga, né, do loteamento que foi feito, verifica aquela foto que vem ali do mapa cadastral, então são informações ali valiosas, e a gente consegue identificar exatamente o que acontece, né? Quando a gente verifica que não é caso de retificação administrativa, a gente pede um esclarecimento. Né? Vamos ver, a gente não devolve de imediato. Bom, esclarece para a gente dar continuidade e verificar. Bom,
Ultrapassados esses casos, vamos então para as notificações. Notifica os confrontantes, né, e notifica o município. O município a gente faz através do PROSEC, né, criaram lá no PROSEC um ícone próprio, né, um botão próprio lá para poder fazer para os registradores. Damos entrada, inserimos os documentos pedidos pelo município, que na verdade, basicamente é o projeto, o requerimento, a matrícula do imóvel, né, e aguardamos então a manifestação favorável, né, ou contrária, né. Nesse mesmo tempo, se tiver confrontantes para serem notificados, que não tem ainda anuído na planta, a gente notifica também por títulos de documentos, né? Então, vamos imaginar, 3 confrontantes, 2 anuíram, 1 não anuiu. Vamos notificar, então. Enquanto a gente notifica ali pelo RTD, a gente encaminha a notificação para o RTD, registro de títulos de documentos, né? Ao mesmo tempo que a gente notifica, manda para o RTD, a gente notifica o município. Vindo parecer favorável, a gente averba, né? Abre uma nova matrícula, o Código de Normas determina que, tendo uma alteração na descrição do imóvel, é aberta uma nova matrícula. Se não tiver a matrícula, quero uma transcrição, sendo o agente competente, o sexto regime competente, a gente abre a matrícula. Não sendo competente, emite-se uma certidão daquela transcrição com a averbação realizada, para que ele possa, o quê? Levar até o cartório competente. Vamos imaginar o terceiro registro de imóveis. Ele leva no terceiro registro de imóveis a transcrição com a averbação da retificação e solicita, então, a abertura da matrícula. Mais ou menos esse que é o quê? O trâmite padrão, né, da retificação administrativa. Excelente, doutor Moran. Ficou bem claro. O trâmite fica... quem não conhece o doutor Moran, se quer tirar dúvidas, ele é ótimo porque ele vai lá, senta lá, explica tudo isso, e o pessoal tem muita boa vontade nos cartórios em geral para nos ajudar aqui. Passamos para quem a palavra? Campelo, quer falar? Passo para o Mário. Como é que a gente faz a ordem aqui agora? Não, para mim tá bastante claro, e acho que foi uma ótima abordagem do Dr. Moran. Eu acho que a gente poderia, aí a partir da Mari, né, Mari, tentar explorar essas dúvidas sobre, né, o que mudou no procedimento, tudo mais, até a partir, né, da sensação que ela tem junto aos demais escritórios, e talvez já entrar aqui nas perguntas, né? A gente já tem algumas boas perguntas aqui do lado, aí eu deixo para você ir organizando aí, mas acho que são perguntas bem pertinentes. Excelente. Mari, quer comentar, então, algum ponto do Campelo ou do Dr. Moran? Sim, de ambos. Mas primeiro do Dr. Moran, que eu acho que fala que ele fez o comentário ali em relação às questões de quando é efetivamente uma retificação, ou quando caracteriza até mesmo compra e venda, né, ou uso capião para um pedacinho de área, ou coisa assim. Só lembrando que nós já tivemos assim casos, e eu acho que isso é bom para comentar com as pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, nós tivemos casos de terrenos que tinham um pedaço dele de área invadida, né? A área invadida, às vezes a pessoa vem através de um processo de retificação, querendo retificar, colocando a área líquida, né, ocupável, e isso não é retificação, né? A área invadida, ela continua lá, e você não pode simplesmente retificar o terreno a menor e deixar aquilo lá perdido, não existe, né? Como também já aconteceu casos de que existe alargamento viário, né, que é quando a rua, só fazendo uma distinção aqui para as pessoas que nos acompanham entenderem, quando eu tenho um alargamento viário, a rua onde o meu terreno faz a testada, ela vai ser alargada para criar mais uma faixa de pista, por exemplo, né? Então, ela invade um pouquinho o meu terreno na frente dele, na área assim, do recuo frontal. É diferente de uma diretriz de arruamento, que é quando o município faz projeto de determinadas ampliações de malha viária, que às vezes pode cortar meu terreno. Mas o que eu estou comentando agora é sobre o alargamento viário. Então, eu posso ter o terreno da frente da minha casa, ou da frente aqui da minha empresa, e a rua vai ser alargada. Esse alargamento viário, se é um terreno baldio, né, um terreno livre, e que está sendo comercializado, e ele vai ser feito a implantação do empreendimento, esse alargamento viário é doado ao município mediante uma contrapartida,
de respaldo da restituição daquela área em coeficiente de aproveitamento para o lote. Não é um procedimento de retificação, porque já houve casos em que a pessoa tentava entrar com a retificação do lote é menor para evitar um trâmite burocrático de doação da área atingida. Né? Então, isso são coisas separadas. Só para pontuar aqui para quem está ouvindo e não domina esse assunto. Né? Mas, assim, em relação ao que o Dr. Moran comentou, hoje a gente tem, já entrando já assim, no cerne da questão, nós temos um procedimento de licenciamento de construção civil, né, que é o alvará de construção, totalmente digital, que ele envolve tanto a Secretaria do Urbanismo quanto demais secretarias que tem que dar seu aval, a sua anuência, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, quando é um caso que é necessário, a Secretaria de Obras, né, enfim. E o processo de retificação dos lotes, ele já tem que ter acontecido antes desse processo de iniciar o processo do licenciamento, né? Então, hoje, o que a gente entende, tem recebido das demandas da iniciativa privada em relação aos procedimentos de retificação, é a dificuldade do requerente, no caso, o requerente, não quem abriu o processo, que é o CRI, né? Mas o requerente, o proprietário do lote, o profissional que está fazendo o procedimento de retificação, em ter acesso a demandas devolutivas da prefeitura, né? Antes mesmo do que o cartório oficialize isso para ele, né? Para que ele possa ganhar tempo. Então, eu acho assim que isso era uma questão que o Dr. Moran podia colocar para que a gente possa ver o que pode ser feito para adaptar isso a um ajuste, né, desse novo procedimento de tramitação. Boa, Mari. Excelente. Doutor Moran, no nosso aquecimento de alinhamento de pauta, o Moran deu aqui algumas dicas de como acelerar esse processo, né, doutor Moran? Como é que a gente pode ajudar o incorporador, o proprietário, aí ou o corretor mesmo, a fazer esse encaminhamento de uma forma mais eficiente, por gentileza? É importante mencionar o seguinte: a retificação administrativa, doutor Ricardo, o que acontece? Ela termina por excluir uma área, né? Então, você pode excluir ou pode acrescentar. Então, imagina, se uma área foi invadida, uma parte de uma área do imóvel foi invadida, se eu retifico e excluo aquela área que foi invadida, ela desaparece do registro de imóveis. Então, o correto seria o quê? Você, se for necessário retificar o todo, depois fazer uma subdivisão, excluindo aquela parte que está invadida. A parte que está invadida, um dia quem invadiu, né, pode querer regularizar aquilo, através de um uso capião, de alguma outra forma. Aí ele já vai ter o quê? Aquela área dentro do registro de imóveis, ele vai ter que regularizar a propriedade, mas aquela área já vai existir. Mesma coisa, né, um alargamento da rua. Se você excluir aquela área, ela some do registro de imóveis e retificação administrativa. Então você faz o quê? Retifica o todo, faz uma subdivisão, e aquela parte que virou rua, um dia vai ser transferida para o município, através de algum instrumento, né? Agora, em relação a essa questão de viabilizar, né, de acelerar o trâmite, o que a gente observa? Uma vez estando a documentação analisada e tudo perfeito, né, sob o ponto de vista do registro de imóveis, a gente, então, faz o protocolo ali no PROCEC. Assim que é feito o protocolo, a gente recebe uma numeração, né? Uma numeração do protocolo. Essa numeração, ela pode ser acompanhada não apenas pelo requerente. O requerente, como é o registro de imóveis, que fez o requerimento no PROCEC, o requerente seria o registro de imóveis, mas qualquer pessoa pode acompanhar. Então, ele entra, por exemplo, no site lá do Protocolo Curitiba, digita ali o número do protocolo, né, e pode acompanhar. O registro de imóveis pode fornecer isso ao apresentante. Então, vamos imaginar, a construtora X fez o requerimento aqui, demos entrada e informamos para a construtora X o número do protocolo, ela ou o profissional técnico, né, podem acompanhar o andamento. Na medida que o município devolver, né, vamos imaginar que no projeto faltou ali a largura da rua, ou faltou a indicação fiscal do imóvel confrontante.
ela já sabendo daquela informação, ela já pede, olha, vamos fazer aqui uma atualização do nosso projeto. Já atualiza e já manda para a gente. Não precisa esperar o registro de imóveis e falar, olha, né, o município negou por causa disso. Poderia, então, apresentar um novo? Né? Obviamente que isso vai gastar alguns dias para acontecer. Então, você pode já, o profissional, a construtora já pode antecipar e fazer esse acompanhamento ali no PROSEC. Outra coisa importante é o seguinte, existe um modelo, né? Um modelo do projeto de retificação aí no site da prefeitura. Né? Então, a pessoa, o profissional técnico, é bom ele fazer de acordo com aquele modelo, porque a maioria das devoluções são por falta de informação ou de informação divergente do que está. Por exemplo, o número da matrícula do imóvel tem que estar no carimbo ou em determinada área, né, do projeto, e o número da matrícula está em outro local diferente. Eles devolvem, o município devolve. Né? Por um lado, assim, às vezes tem um excesso de preciosismo, né? Às vezes devolve por situações que poderiam ser ultrapassadas, do meu ponto de vista. Por outro lado, existe um modelo também. Se o profissional técnico, né, tem experiência nisso, ele é formado para isso, ele trabalha com isso, é imprescindível ele baixar esse modelo da prefeitura e seguir o que está ali. E também tem a própria portaria, né, do município, a portaria 53, e lá nessa portaria tem um artigo que fala assim, o memorial o projeto de retificação deverá conter, e lá tem todos os itens, né? Qual que é a escala, né? O que tem que ter as dimensões, a largura das ruas, a distância da esquina mais próxima. Então, a gente observa que tem muita divergência, né? E que isso acaba atrasando também o procedimento. Então, o que é importante o incorporador? Acompanhar, mesmo quando está no município, é importante seguir bem esse modelo para evitar essas devoluções, sim, por mero detalhe formal, né? É importante fazer isso. Outro ponto polêmico também, que acaba gerando uma certa demora, é a questão dos confrontantes, né? Aí o Código de Normas, aqui do Foro Extrajudicial, ele até detalha um pouco, ele vai além do que está na lei, né? Então, ele diz o seguinte, por exemplo, no caso do confrontante ser um edifício, você precisa pegar o quê? A anuência do síndico, né? E juntar uma ata de eleição do síndico. Muitas vezes, é um prédio pequeno, então um residencial, um condomínio de casas ali, e não tem um síndico. Pode acontecer também. Aí surge a possibilidade, ou notifica todos, ou então tenta se notificar o síndico, porque existe uma convenção de condomínio registrada, então, teoricamente, é para ter um síndico, né? E se não consegue notificar esse síndico, por ele não ter sido eleito, é possível também fazer uma notificação por edital, né? Porque esse síndico, em princípio, é uma figura que existe, né? Então, você pode notificar por edital. No caso de condomínio comum, né? Ou seja, várias pessoas são proprietárias do imóvel, basta um deles, né? Então, não precisa, né? Já tive caso aqui da pessoa falar assim, nossa, até agora eu não consegui dar entrada no meu projeto porque meu imóvel vizinho tem 10 proprietários, um está nos Estados Unidos, o outro está no Nordeste, o outro está com dificuldade de achar. Eu falo, mas no artigo lá está dizendo que basta um. Ah, basta um. Ah, então já tem até de 2, de 3. Né? Então, né? Muitas situações que a gente atende aqui no cartório, a gente observa que às vezes o interessado ele contrata uma pessoa que é muito boa na parte técnica, mas às vezes falta um pouco de conhecimento jurídico ali, sabe? Então ele fica se batendo ali em situações que a própria norma jurídica já facilitou para ele. Só que como ele não conhece aquela parte jurídica, ele fica se batendo ali. Então, às vezes é bom ter um profissional, né, da área jurídica para poder orientá-lo ali também, sabe? Né? Por exemplo, faleceu, o confrontante já faleceu. Como é que funciona? Como é que faz nesse caso? O próprio Código de Normas fala, né? O artigo do Código de Normas, acho que eu decorei só de falar ele várias vezes, porque sempre tem essa situação, sabe?
né? Faleceu, o que tem que fazer, né? Então, vamos lá, tem inventariante, não tem inventariante, né? Vamos imaginar que se tiver inventariante, o inventariante assina, não tem nem inventariante. Aí, o que acontece? Né? Um herdeiro pode, um meeiro ou herdeiro, pode declarar, né, que não foi feito inventário, que não se opõe e junta a certidão de óbito. Então, ele pode fazer uma declaração, né? O próprio, um dos herdeiros, pode fazer também. Então, o Código de Normas, ele veio até para simplificar esse procedimento, né? Então, é importante verificar bem essa situação, né, dos confrontantes, porque isso também gera uma certa demora para poder conseguir, e às vezes não é nem falta de conhecimento da norma, sabe? Excelente, doutor Moran. Então, Mari, pode falar. Eu queria só fazer um complemento à fala do Dr. Moran, que é o seguinte. Eu sei que pode parecer repetitivo o que eu vou dizer, mas no mercado, eu vou fazer uma analogia com a parte do alvará de construção, tá? A prefeitura, muitos anos atrás, o sistema de análise e correção de projeto arquitetônico, falando quando era de forma física, do papel, né? Ele acontecia de uma forma onde o profissional, ele muitas vezes ele não se atentava em ler, estudar a legislação, né? Ver o que podia ou não podia ser feito, entender os detalhes, ele simplesmente montava o projeto arquitetônico e protocolava no sentido, a prefeitura vai corrigir para mim, né? Então a prefeitura ela era mais um agente que fazia as correções do projeto, quanto na verdade o licenciador, né? Isso mudou quando veio já a portaria 80, explicando o que o profissional tem que analisar, quais são os itens relevantes ou não, né? E daí, em cima daquilo, o profissional ele tem que dominar aquilo e mandar o projeto num estágio assim, tipo de excelência para a prefeitura, porque ele é profissional habilitado, né? Então, vamos guardar esse raciocínio um pouquinho. O que eu vejo, e agora quando é sistema digital, mais ainda se faz necessário esse domínio por parte do profissional que está fazendo isso. Porque a prefeitura agora, o projeto simplificado, ele é bem simplificado mesmo. Então, se você não tem ali assim o domínio das informações que têm que ser colocadas da forma da representação gráfica, com certeza ele vai bater na trave muitas vezes e você não vai finalizar o teu alvará de construção no tempo hábil, que são de 3 reentradas, tá? Vamos guardar isso de lado. Eu faço uma analogia com a parte de aprovação dos projetos de retificação, da parte técnica. Se o profissional que está fazendo isso, ele não está totalmente entrosado com a legislação, com as normas e tudo mais, tanto do aspecto técnico quanto jurídico, ele vai se bater. E daí o que vai acontecer é que vão ter várias devolutivas por parte da prefeitura da correção do projeto dele, tá? Então, por que eu volto a falar naquela triagem inicial? Né? O próprio Dr. Moran falou que os cartórios utilizam o mapa cadastral. O mapa cadastral é uma ferramenta importantíssima. Se o profissional técnico, tá, analisa aquilo, ele já vai ver. Ele pode, pelo menos, ficar com uma dúvida na cabeça. Puxa, será que realmente é uma retificação? Ou será que o que eu quero retificar da área maior, profundo do meu terreno é um uso capião? Né? Ele vai marcar um horário com o cartório lá, sempre tem os oficiais, né, o pessoal que atende, que podem tirar essa dúvida jurídica para ele, ou até mesmo um profissional terceirizado que faça possa dar essa orientação para ele. Ele pode marcar junto com a prefeitura. A prefeitura tem, o plantão técnico da prefeitura é muito rápido também. Podem marcar e tirar essa dúvida. Então, eu acho que parte de todo esse processo, quando a gente fala assim da curva da adaptação, dos prazos desse tipo de licenciamento, do que está sendo feito com a portaria 53, também cabe no aperfeiçoamento técnico do profissional e interagir com a prefeitura, e interagir com os CRI, para ver exatamente o que na parte dele é e como ele vai desenhar e como ele vai fazer, para evitar idas e vindas do projeto dele, sabe? Eu acho assim que quando, por exemplo, veio uma devolutiva para verificar a largura de rua, putz, ele já podia ter verificado isso no mapa cadastral ou com o projeto de rua da prefeitura, né? Veio uma divergência com as confrontantes, ele também podia ter verificado no mapa cadastral. Então, eu acho que muito dessas devolutivas que se reclamam que a prefeitura está sendo rápida e está parando no CRI, talvez por ter uma demanda grande
interna lá, de alguém analisar o PROSEC e fazer a devolutiva daí para o profissional via protocolo, isso pode ser interceptado, né, digamos assim, ao meio, como o doutor Moran falou, no sentido de que o profissional que é o técnico, sei lá, quem está iniciando esse procedimento, ele pode mandar um e-mail para o cartório pedindo qual é o número do protocolo dele e consultar no protocolo geral da prefeitura como que está o andamento, e ele mesmo pode, antes mesmo de abrir esse protocolo, interagir com o cartório de registro de imóveis e com a prefeitura para dirimir essas dúvidas, né? Porque daí ele vai evitar esse vai e volta que está acontecendo. Olha, obrigado, viu, Mariane? Eu achei isso. A gente já pode estar fechando, já faltam só 5 minutos. Eu acho muito importante o que vocês colocaram. Eu vou repetir os incorporadores aqui, fazer uma meia-culpa. Antes de dar a dica que eu vou dar agora, aqui, que é reforçar o que você disse, Mariane, ir falar no cartório, ir na prefeitura, antes de tudo, consultar esse site do mapa cadastral e tudo mais que foi indicado aqui por vocês, é muito importante. Você já pega o caminho das pedras. E eu já usei muito no passado comigo, muitos anos atrás, de ficar demorando, mas era erro nosso, de entrar errado, de não colocar informação. Então, ele fala, culpa o cartório, oculta a prefeitura, mas somos nós que não entramos certo no processo, ou não estamos acompanhando, como o doutor Moran falou ali, de acompanhar o processo e já ir colocando as informações antes mesmo dele notificar. Temos várias perguntas aqui, acho que não vai dar tempo de ver todas, mas queria pelo menos tentar responder uma ou outra aqui, doutor Moran. Acho que a maioria são para o senhor aqui. Vamos tentar aqui. A Lidiane Furtado. Vão ter que ser respostas meio objetivas, tá, doutor Moran? Bom dia. Quando o imóvel confrontante não é regularizado, imóvel sem registro, quais documentos podem comprovar que esse confrontante possui uma posse e está apto a dar anuência? Lidiane Furtado. Olha, pode ser que essa pessoa já tenha ingressado com alguma ação de uso capião, né? Então, às vezes, não conseguiu ainda a sentença, mas se ela já for uma parte do uso capião, né, for requerente ali do uso capião, é uma maneira de provar. Pode ser que ela tenha um compromisso de compra e venda, né, algum documento que mostre, né, que evidencie que ela passou até a posse daquele imóvel. Mas, assim, o importante mais, no caso, é você verificar quem que consta como proprietário tabular do imóvel, né? Então, às vezes, o que acontece? O imóvel está em nome, o imóvel vizinho está em nome do João. Quem tem a posse é a Maria. Vamos lá tentar notificar o João. O João não vai ser encontrado, porque a Maria já está na posse ali há muitos anos. O que vai acontecer? Vamos notificar por edital. Notifica-se por edital, local não encontrado, né? E vai por edital. Então, muitas situações dos confrontantes, como a legislação, ela deu uma abertura muito grande, porque ela coloca assim, cabe o edital quando a pessoa não é encontrada. Não encontrada, muita situação vai acontecer. Vamos por edital. Hoje o edital pode ser publicado o quê? No Registro de Imóveis do Brasil. R$50 uma publicação. Fica muito mais em conta do que publicar num jornal. Então, com isso, a gente consegue. Perfeito, muito obrigado. Agora, o Jonas Flor. Existe obrigação de indicar um alargamento de rua na planta de retificação? Olha, vamos imaginar que houve um alargamento de rua, né? E o imóvel na matrícula, ele está retificando para poder excluir aquela área do alargamento de rua. Então, ele tem que fazer um memorial descritivo excluindo aquela área do alargamento, porque o memorial descritivo e o projeto de retificação vai ser referente ao imóvel efetivamente que está sendo utilizado hoje. Então, se aquela área foi excluída, ele deveria tirar. Só que o que acontece? No caso de alargamento de rua, o ideal é não excluir aquela área do registro de imóveis, porque se você fizer uma retificação, você some com aquela área. É você fazer a retificação do todo e depois subdividir, gerando duas matrículas. Uma para o imóvel que ficou, seria o remanescente, e outra para essa área, essa faixa, que um dia vai ser transferida por um município, né? Então, você faz o projeto do todo e depois você subdivide, tirando essa parte que foi do imóvel, que foi uma área, digamos, uma área atingida pelo alargamento da rua. Perfeito. Como o senhor disse antes, a matrícula tem que estar descrita exatamente igual está a área, né? Aí eu pulei uma pergunta aqui. Dúvida ao doutor Moran.
Se a lei definir que a anuência pode se dar pelo confrontante proprietário ou ocupante do imóvel lindeiro, eventual locatário ou quem tem a posse poderá anuir o processo da Júlia Cruzeta. Do Júlio Não, Cruzeta. o locatário não pode. Existe já uma previsão que o locatário, né, não tem como. Aí, porque ele está só dando a posse ele em razão de um contrato. Aí o que acontece? Tem que tentar notificar o proprietário, né, quem está alugando o imóvel para aquela pessoa. Se não conseguir localizar, vai na imobiliária, a imobiliária não quer passar informação de que essa pessoa se encontra e tal, vai por edital. Né? Chega lá, cadê o fulano? Cadê o João, que consta como proprietário? Não encontrado, não sei, eu alugo esse imóvel aqui, nunca ouvi falar desse João, meu contato é com a imobiliária, né? Local não então, confrontante não localizado. Publica-se o edital, não tem problema. Legal, esse coringa aí do não encontrado tá ótimo. Onde Exato. Obrigado. Agora, a Bianca Akutagawa. Onde encontrar um modelo de protocolo que pode substituir as assinaturas e reconhecimento de firma dos confrontantes na planta do terreno? Modelos de... Olha, no site do Portal RI Curitiba, você tem os modelos dos requerimentos. No site da Prefeitura, né, você tem ali os modelos, o modelo do projeto de retificação administrativa. Não sei exatamente qual modelo que ela estaria precisando. Legal, mas então aí os dois sites, mais os que a gente já colocou aqui, acho que ela vai conseguir encontrar. Agora vamos lá para a penúltima pergunta. Bom dia. A PMC, Prefeitura Municipal de Curitiba, manifesta não oposição na anuência. Porém, quando da retificação efetivada no registro de imóveis, precisa entrar com um novo projeto de retificação. PMC para atualizar a base da PMC? Entendeu a pergunta? É do Jefferson Jimenez. Entendi. Isso acontece mesmo. Depois que a gente finaliza, porque vamos imaginar, o projeto ele tramitou ali no urbanismo, digamos assim, né, num determinado setor do município. Aí existem outros cadastros do município, né? Então, às vezes a pessoa, depois que finaliza ali o projeto, finaliza a retificação administrativa, ela precisa fazer uma atualização na base da prefeitura, na parte fiscal, por exemplo, na parte tributária. Então, ela tem que fazer essa atualização na sequência. Quando eu finalizo o procedimento aqui, a gente emite uma certidão atualizada e encaminha pelo PROCEC, né, pelo próprio sistema da prefeitura. Então, a gente pega e encaminha para o município uma certidão atualizada. Teoricamente, o município já poderia atualizar outras bases dela com base nisso, né? Mas a gente escuta, né, muitas informações que ele fez o projeto, fez o processo todo e ainda continua errado. Vamos supor, o IPTU dele ainda está vindo por metragem errada, vamos imaginar. Ele tem que atualizar, então, na parte tributária. Legal. Como disse a arquiteta Mariane, é bom ter um profissional para ajudar aí a formalizar tudo isso. E agora o nosso presidente, que foi quem sugeriu a pauta aqui, doutor Luiz Gustavo Salvático, que bom que está aí, presidente. Gostaria de saber como está funcionando a manifestação da prefeitura nas retificações. Qual o prazo médio de resposta? Há estrutura e pessoal suficiente para responder aos processos no prazo legal? Bom, o que acontece? Durante o tempo, aconteceram algumas mudanças nesse procedimento, né? No primeiro momento, o procedimento era feito aqui no cartório, começava por aqui, a gente notificava o município, né? Vinha a resposta, a gente averbava a retificação. Posteriormente, foi alterado. A pessoa primeiro dava entrada no município e depois vinha para o cartório. Quando ela protocolava no cartório, já tinha que protocolar com o projeto já aprovado. E, posteriormente, voltou ao que era antes. Ou seja, primeiro vem aqui no cartório, a gente faz uma análise e depois vai para o município. Tem vantagens e desvantagens em todos esses, né? Muitas vezes, na sistemática anterior, o município aprovava aquele projeto, chegava aqui e a gente falava, não, mas esse caso seu aqui não é de retificação administrativa, é outra situação. E gerava uma dificuldade, porque a pessoa já gastou um tempo, um recurso para poder aprovar lá e chega aqui o registro de imóveis fala que não é caso de retificação. Então, sempre gerava um atrito, né? Aí, modificaram, né? Vem primeiro para cá.
eu acho que é vantajoso. Essa mudança que foi feita, para mim, no entendimento, foi uma coisa boa que veio, né? Porque a gente já elimina algumas situações que não seria de retificação. Por outro lado, para poder a coisa funcionar bem, é necessário que a documentação, a parte técnica, seja bem feita de acordo com os modelos da prefeitura, com a portaria 53. Porque senão, a gente faz toda a análise, verifica que é caso, encaminha para o município. Aí o município devolve por causa de situações que poderiam ser detectáveis assim facilmente, né, pelo profissional técnico, né? Faltou, por exemplo, uma indicação fiscal do confrontante, por exemplo, né? Então, são situações que poderiam já ser resolvidas. Então, eu acho que a medida que a minha mudança, do meu ponto de vista, foi boa, né? E à medida que as peças técnicas vierem sendo melhor trabalhadas e a entrada da documentação e melhor instruída, o procedimento é bem rápido. O prazo médio da prefeitura, a prefeitura diminuiu bem o prazo, né? Então, antigamente demorava 90 dias e tal, né? Mas teve até uma reunião com a prefeitura mais tempo atrás, e a gente discutiu isso com eles. Falamos, olha, não pode, porque, teoricamente, o município é apenas um confrontante. Então, ele tem que manifestar no prazo de 15 dias úteis. Se ele não se manifestar, a gente poderia fazer a retificação, né? Protocolou 15 dias antes, notificou o município. 15 dias úteis se passaram e ele não se manifestou, entende-se que concordou. Daria para poder fazer. Só que a gente sabe que se a gente fizer isso, registrar, verbar essa retificação sem uma concordância do município, na sequência ele vai ter problema, porque, né, ele vai querer, ele não está retificando aquilo ali só por beleza, por capricho, ele está porque ele quer fazer uma obra, quer fazer uma incorporação. Na hora que ele der continuidade naquilo ali, vai dar problema no município. Mas eu não aprovei isso aqui, como é que você está fazendo? Então vai gerar uma confusão. Então a gente costuma aguardar um pouco mais, sabe? Costuma aguardar um pouco mais essa manifestação, mas não tem demorado muito, tem sido relativamente rápido. Isso junta duas coisas, né, Moura? Isso que o senhor disse de ter que seguir os protocolos certinhos, né? E o Campelo falou da curva de aprendizado, né? Vai mudando para tentar melhorar o sistema. Tem mais três perguntas aqui, vamos tentar cumprir aqui as três que estão aqui ainda. Doutor Moura, qual seria o seguido para definir o que é retificação administrativa ou outro procedimento de regularização, visto que muitas transcrições não tinham medidas exatas? Da Eloana Gomes. Exato. Nesse caso, é uma transcrição que não tem medidas, às vezes não tem medida nenhuma. Ontem mesmo tive uma associação esportiva que veio aqui, um imóvel que nem é daqui do Sexto Registro de Imóveis, mas fizemos uma análise em conjunto. E a gente verificou que na transcrição de 1950 e poucos, só tinha área, 6.500 metros quadrados, não falava mais nada, né? Aí o que nós fizemos? Vamos entrar na base cadastral, vamos pegar a planta. E lá tinha a planta do loteamento original, dizendo qual era a área do imóvel e a descrição do imóvel. Não era uma descrição completa, porque o imóvel ele não é regular, mas ele tinha algumas medidas ali que dava para poder balizar. Então, o que a gente faz? Com base nisso e com base no que o profissional está dizendo, dá-se prosseguimento, porque o profissional técnico ele responde, né, civil, né, criminalmente, pelo aquele trabalho que ele realizou. Então, se ele está dizendo que o imóvel 6.000 metros tem o desenho X, em princípio tem aquele desenho X, e a gente vai conferir com os documentos antigos que estavam, né, que a gente consegue obter ali na prefeitura, croquis antigos, né, mapas, plantas antigas, tudo isso vai formando um entendimento de que aquele procedimento pode prosseguir. Excelente. Sempre ressaltando que vale a pena ir visitar sempre o cartório, a prefeitura e bons técnicos para poder fazer o processo certo no início. Senão depois fica batendo na trave lá, ele vai ficando nervoso, né, o incorporador, que depende muito de dinheiro, depende disso, vendas, tudo mais, mas começar bem o processo. A penúltima pergunta. Quando na retífica há um possível atingimento de ampliações de rua, não é o caso de ignorar este e fazer na área líquida, uma vez que não há prejuízo para a PMC, da Gisele Hogg. Olha, o problema é que pode haver um prejuízo, né? Porque aquela área ali que você está excluindo é uma área que
fisicamente ela existe. Você pode ir lá e pisar nessa área. Então, se você tira ela do registro de imóveis, você está sumindo com aquela área, como um passe de mágica, né? Então, como aquela área existe, o ideal é você fazer pelo todo, fazer a subdivisão, e aquela área que foi atingida, você, o quê? Um dia vai ser transferido para o município, né? Aquela área, por exemplo, pode ser, vamos imaginar que seja uma praça, uma área que foi alargada, que virou uma praça. Um dia, igual já aconteceu aqui, a prefeitura pode querer regularizar aquela área em nome dela para ela obter um financiamento para poder implantar procedimentos, um equipamento público naquela praça, né? Então, o município de Curitiba já fez aqui com a gente, já abriu matrícula de várias áreas porque precisavam provar para instituições financeiras que aquela área era dela e ela ia conseguir obter o quê? Financiamento para poder promover melhorias nessas áreas. Então, você não pode simplesmente sumir com aquela área numa retificação administrativa. Legal, obrigado. E a última pergunta, Maurício Machuca. Oi, Maurício, tudo bom? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, é ilegal cobrar por um serviço que ainda não foi prestado. Por que, então, a taxa de alvará é cobrada antes da análise? Eu acho que essa pergunta, a taxa de alvará deve ser alguma coisa relacionada ao município, na verdade, né? Porque não é capaz. Taxa de alvará é com a prefeitura, mas aí não aplica o Código de Defesa do Consumidor também, né? A gente está tratando de direito administrativo aqui, não consumidor. Pessoal, chegamos ao limite do nosso horário, até estouramos um pouquinho. Queria passar primeiro a arquiteta Mariana Romeiro, do Grupo Premium, a palavra para suas considerações finais de tudo que nós conversamos aqui, e as dicas para o incorporador ou interessado ter uma melhor performance na sua retificação. Então, Ricardo, antes de eu só fazer o fechamento, eu sei que a gente está com o tempo bem curtinho, eu queria só fazer um complemento na fala do Dr. Moran em relação à pergunta da Gisele Roge, que ela fala por que não pode ignorar o atingimento de alargamento viário, né? E fazer a retificação na área líquida, uma vez que não há prejuízo para a prefeitura. Só que a gente tem que pensar o seguinte: qual o prejuízo para o proprietário também do terreno, né? E quando ele abre mão desse pedaço do alargamento viário e simplesmente faz uma retificação na área líquida, ele está deixando de ter o coeficiente dele de aproveitamento para a área construída computável que ele vai edificar em cima do lote original, que é uma contrapartida que tem quando ele doa para o município, ele é indenizado em termos de coeficiente. Então, não basta pensar só no prejuízo da prefeitura, mas do proprietário do lote, né? Bom, e por fim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Foi uma aula para mim em muitas coisas, né? E dizer que eu fico contente de ver essas iniciativas que acontecem, seja pela ADEME, né, que iniciou fazendo essa dinâmica aqui dessa live, onde a gente está tentando verificar o que está acontecendo com a portaria 53 e o que pode ser melhorado em termos assim desse alinhamento, né, de procedimentos entre prefeitura, entre os cartórios de registros de imóveis e as partes interessadas. Acho extremamente produtivo isso. Acho que mais tarde as entidades, não só dele, como outras entidades que podem estar nos assistindo agora, podem inclusive fazer aos seus associados uma espécie de um roteirinho, assim, de tipo, olha, não esqueçam de verificar um mini checklist, né? Tais procedimentos, assim, colocar os links de acessos, né, ao urbanismo, os links de acesso aos cartórios de registros de imóveis, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui assim está para somar e para conseguir, digamos, um resultado melhor em todos esses procedimentos. Então, eu acho que se a gente puder, enquanto entidade, divulgar isso de uma forma bem assim já detalhada, otimizada, para que os nossos associados e quem mais esteja participando receber, eu acho que vai dar uma maior celeridade em todo o processo. Seria isso. E obrigado mais uma vez pelo convite. Arquiteta Mariane Romero, parabéns pela tua interação. Muito obrigado por dar tantas dicas importantíssimas aqui para nós. E essa do checklist está anotada aqui. Vamos depois conversar nós dois lá, Campelo, com o pessoal da DEME, lá, ver se a gente consegue fazer esse checklist, né? Doutor Jorge Moran, muito obrigado por ter engrandecido aqui o nosso Talks. E passo para o senhor a palavra para dar as suas considerações finais, por favor. Achei bastante produtivo, né, essa live. Foi importante, dá para poder aprender bastante coisa. É sempre importante a gente tentar orientar, quanto melhor a orientação,
menos devolutivas, né, a gente vai ter que expedir, né, e mais célere vai ser o processo. Então, o foco mesmo é a pessoa que tiver interesse em fazer a retificação, sentar, ler legislação, pode digitar ali no Google, tem diversos artigos sobre retificação administrativa e acompanhar também o procedimento, né, aqui no cartório e também na prefeitura. Então, acho que não vai ter muitos obstáculos, muitos óbvios, a coisa vai fluir bem e em pouco tempo vai conseguir fazer essa retificação. Obrigado, doutor Jorge, muito obrigado mesmo por ter participado. A dica que eu senti mais importante do doutor Jorge é que você pode pegar o número do processo e acompanhar isso em paralelo ao cartório, para já ir se adiantando em relação ao que está acontecendo, e passamos com isso para o doutor Campelo. Ricardo, faça as considerações finais, por gentileza. Obrigado, Reis. Queria agradecer a presença do Dr. Moran e da Mariane também. Eu acho que é sempre importante a gente ter essa troca de ideias, né? Porque o interesse de todos é que esse procedimento aconteça da forma mais eficiente, segura e rápida possível, né? A gente tem que equilibrar tudo isso, né? A gente tem que equilibrar a velocidade com a segurança, né, daquilo que vai ser feito. Né, eficiência, eu acho que é um interesse de todos. É sempre muito bom ter essa interlocução com os registradores. Então, agradeço mais uma vez a presença do Dr. Moran, agradeço o pessoal que mandou as perguntas, né, e aguardamos as sugestões de temas, né, Reis, para os próximos ADM Júris. Perfeito, Campelo, muito bem colocado. A gente sempre espera as sugestões. Vai uma pesquisa para todos agora no final. Nos ajude com a pesquisa, sugerindo temas. A gente quer usar os temas aqui do Júris, o mais pertinente possível para o nosso público, né? E agradecer a quem participou, quem está assistindo, quem vai assistir depois gravado, e as perguntas foram muito pertinentes. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem temos a ADM Talks, vai ser muito bacana também. Está vindo já o convite para cada um dos senhores aí. Espero que possam participar. E depois vai estar esse aqui gravado também, que será enviado para todo mundo. Estará disponível também no ADM, no YouTube da ADM e também no Instagram da ADM Paraná. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, tenham um ótimo dia e um bom feriado a todos. Até logo.